Olá, eu sou Luísa Geisler, eu sou escritora e tradutora. Eu conheço o trabalho com o Marcelo desde 2012, desde 2012, quando a Alfaguara contratou meu segundo romance, O Luzes de Emergência Acenderão Automaticamente. Eu acompanho o trabalho do Marcelo desde talvez mais ou menos a mesma época, quando o Método Prático da Guerrilha ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura como uma estreia. Talvez tenha sido aí que eu comecei a acompanhar o trabalho do Marcelo mais ativamente. E em 2018 eu tive o prazer de ter ele como coautor, co-idealizador, não sei, do projeto Corpos Secos, que foi um romance escrito a 8 mãos, comigo, o Marcelo, Samir Machado de Machado e a Natália Borges Polesso, e foi um projeto que foi imensamente frutífero e uma das, talvez o pico de frutos do Corpos Secos tenha sido o fato de que em 2019 ele ganhou o Jabuti por romance de entretenimento. Então são esses os aspectos do Marcelo que eu conheço, mas ao mesmo tempo é muito comum querer separar essas figuras, né? Querer separar a figura do autor, da pessoa Marcelo, enfim, separar o autor, esse Marcelo Ferroni literário versus um Marcelo Ferroni pessoal que faz plástico modelismo, essas coisas. E eu não, eu para mim quando eu comecei a pensar nesse vídeo, quando eu e o Marcelo, o outro Marcelo, começamos a falar desse vídeo, era um pouco a minha ideia. A minha ideia era, vou falar desse Marcelo autor. Mas acontece que a minha relação com o Marcelo sempre também acabou sendo uma relação muito pessoal também. E penso em, obviamente, características que tanto o Marcelo autor e o Marcelo pessoa têm em comum, né? Então, um cuidado com a linguagem e com a maneira de se expressar e uma precisão de escolha de palavras, um apreço pela linguagem literária como um todo, os dois. O Marcelo existe assim, os livros dele resultam assim, um senso de humor muito vivo e que às vezes à primeira vista não parece, pode parecer um pouco sério. Os livros do Marcelo podem parecer um pouco sérios, mas eles resultam em muitas coisas engraçadas também. Uma riqueza de referências que eu acho inimaginável. Eu acho. E de novo, pessoa Marcelo, autor Marcelo. E talvez, para mim, entra nisso também um respeito ao leitor, um respeito ao interlocutor, né? Então, a pessoa Marcelo respeitando, ele sempre foi uma pessoa que ouve, que participa e que se envolve muito bem, e esse respeito ao leitor e a inteligência do leitor aparece nos textos também. E acho que tudo isso acaba entrando numa espécie de apologia, uma espécie de apologia à generosidade do Marcelo, de certa forma. E, de novo, todas essas experiências que eu comentei, o Marcelo sempre mostrou uma iniciativa de fazer a literatura ir para frente, uma vontade de criar algo novo na literatura. Então, penso, por exemplo, no caso do Luzes de Emergência, ser contratado pela Alfaguara, não era um livro conhecidíssimo, eu não era uma autora conhecidíssima, eu não tinha... Eu não achava que a Alfaguara ia me chamar, sendo bem honesta, e acho que essa cabeça aberta entra nessa generosidade. Quando eu penso no fato do Marcelo ter me chamado para o Corpos Secos, por exemplo, e ter pensado no projeto Corpos Secos, que é uma coisa, é um apocalipse, é morto-vivo, são 8 autores, e também, ao mesmo tempo, o próprio Corpos Secos, ele não é um livro que, para mim, ele é um livro que desafia muito os estereótipos e as ideias preconcebidas que a gente tem do livro de morto-vivo, né? Então, o Corpos Secos, por exemplo, ele é um livro em que ele aposta muito na sociedade e nas pessoas no apocalipse, ao invés da maioria dos livros de corpos secos, da maioria dos livros de mortos-vivos, que acabam apostando justamente no indivíduo, né? Nesse indivíduo que faz tudo sozinho. Geralmente os personagens de Corpos Secos eles estão envolvidos em outras coisas, assim. E isso é interessante porque conversa com o fato de que são vários autores no Corpos Secos.
o que foi uma ideia que veio do Marcelo, assim. Então, esse é um pouco a minha visão do Marcelo depois de, acho que 10 anos que já trabalhamos e nos conhecemos. E ao mesmo tempo que parece pouco, o Marcelo, ele está na minha vida desde que eu tinha 20 anos, agora eu tenho 30. Então vai haver um ponto na minha vida em que eu vou ter conhecido o Marcelo por mais tempo na minha vida do que Vida Sem Marcelo, se isso faz sentido. Então, é esse meu depoimento. Eu espero que ele não tenha parecido muito maluco no final, mas eu não tinha como não dizer que o Marcelo é uma excelente pessoa, um excelente autor, e talvez, se esse fosse um vídeo, um TikTok da vida, esse seria o vídeo, assim. Marcelo Ferroni, excelente pessoa, excelente autor.